essa questão existencial vem muito forte na sua obra, né? Total. Nesse Total momento. por tudo, né? Total por tudo, porque as coisas que a gente passa na vida, eu passei por uma tragédia, assim, por uma fase muito complicada, quando meu filho adoeceu e ele veio a falecer, né, no começo de 2019. Então, se você colocar de 2015 para cá, todas as minhas obras, você vai ter, não que eu falo literalmente dele, mas na verdade sobre tudo isso, né? Sobre o que é isso, sobre tudo aquele turbilhão que está e está ainda, passando pela minha cabeça, pela minha família, todas as pessoas em volta. Então tudo tem um pouco, desde o Chico Bento, Arvorada, Chico Bento Verdade, o Mundo de Yang. O Mundo de Yang, ele é quase um laboratório de reflexões diante dos acasos da vida, diante das coisas que podem acontecer. Mas aí você fala assim, nossa, então deve ser muito triste nessas histórias. Não é, porque não é por aí, né? A gente não quer... Também não é questão de deixar triste ou não. O Mundo de Yang, muito pelo contrário, ele é muito engraçado. Só que ele tem a poesia, ele tem aquele elemento que, na verdade, é onde eu estava interessado em tocar. Né? E é uma forma de eu conseguir pensar sobre isso. Porque é igual terapia. Né? Quem faz terapia sabe. Só de você falar, você já muda alguma coisa dentro de você. Você verbalizar já muda. Né? A pessoa não quer falar. Você não quer falar, ok, né? Só não vai mudar nada, vai ficar parado. Né? Tudo que fica parado, até água parada apodrece. A vida tem que movimentar, né? Até água parada apodrece. Então, quando você conversa, quando você escreve uma história, quando você escreve um texto, né? Você escreve um texto, igual os textos que você comentou, geralmente vem disso, vem dessa necessidade de pensar sobre determinado assunto. Né? E as histórias, no meu caso, principalmente, elas são quase que essenciais para eu conseguir me relacionar com essas coisas, assim. Você falou, né, dessa questão de luto, e para você o que você tirou muito disso, acho que tem muito a ver com essa questão, né, da impermanência. Essa é uma coisa que você vem pensando muito. Assim. Porque você tem que se posicionar, não é a palavra certa, mas você tem que conviver com isso. Você tem que se conviver com isso. E conviver com isso nada mais é do que como eu vou olhar para isso. Entendeu? Parece que é uma coisa muito imposta, mas na verdade a gente tem um controle também sobre isso. A gente não está só vítima desse negócio tudo. Porque o fato ele aconteceu já. O fato, um acaso que acontece na tua vida, seja uma perda de emprego, a perda de uma pessoa querida, é um relacionamento que se perde, tudo é um choque, tudo é uma forma muito difícil de lidar. Só que o que realmente vai fazer a diferença na tua vida não é o fato, porque o fato aconteceu, você não vai mudar isso. É como você vai começar a olhar para isso, a forma como você vai olhar para isso. Então, se você arrumar um jeito de você enxergar aquilo de uma forma que você consegue pelo menos conviver, porque não é esquecer, né? Lógico, você fingir que não aconteceu é não olhar para o que aconteceu. Mas você conseguir olhar de um jeito que você consiga fazer parte daquilo. Né? Eu sempre penso que a gente tem uma trajetória na nossa vida que são experiências de vida. Né? Viver não é ser feliz, né? Viver. E viver. Embora a gente escute muito o contrário. No pacote tem os enroscos, entendeu? No pacote tem as tragédias. Tem gente que passa a vida de uma forma, parece um pouco mais tranquila. Porém, a gente também não conhece a intimidade da pessoa. Às vezes a pessoa não entra em contato, né? Não, livro a coisa fala um pouco disso, né? Vou mostrar outro livro aqui, ó. Uhum. Ó. Esse é o mais recente. Esse é o recente, é lançamento mesmo. Uhum. A coisa fala um pouco disso, fala sobre quando um acaso, uma situação realmente inesperada, ingrata, ela muda completamente os seus planos sobre o que você imaginaria que seria a sua vida. Então, tipo assim, é alguma coisa muito forte mesmo, assim. E isso pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, como eu falei, pode ser a perda de alguém querido, pode ser a quebra do relacionamento. Quanta gente que... A gente não é raro... A gente vê notícia da pessoa, ela matou a pessoa e se matou porque a pessoa simplesmente não queria mais manter o relacionamento. Aí você vai falar assim, nossa, mas é uma coisa tão pequena. Eu falei, não é pequeno, né? A cabeça da pessoa, ela não estava preparada para aquilo. Né? Como será que essa pessoa enxergava o papel dela na vida? Ela quer ter esse controle todo? Eu acho que quando você abre mão do controle absoluto, eu tenho coisas que eu realmente não tenho controle. Se você chega um pouco nesse entendimento, você consegue conviver um pouco melhor com aquilo que não depende tanto de você.
sabe? Que depende de você, claro. Estamos aí para, né, para fazer a nossa parte, buscar as conquistas, planejar algumas coisas. Inevitavelmente, algumas coisas não dependem de você. Então, só de você entender isso, eu acho que você consegue, sei lá, olhar um pouco melhor para isso, né? E entender que você também faz parte do processo, né? Porque parece que quando acontece uma coisa, uma ruptura muito grande, a sua vida acabou, né? A sua vida não acabou, ela mudou. Entendeu? Ela mudou, mas tem mudou... essa coisa aí agora. Mudou, tem um negócio aí que não vai dar para você ignorar. Eu sei que você era muito apaixonado pela sua vida anterior. A gente entende isso. Só que ela não rola mais, né? Você já é outra pessoa. Na coisa tem uma parte que tem uma frase que eu gosto muito, que é o Astolfo. No Astolfo é mais ou menos isso. Ele aconteceu algo na vida dele, né? É irrelevante o que aconteceu, né? Isso que é interessante, porque o livro que está saindo agora, muita gente já leu. E aí eles mandam e falam assim, nossa, me identifiquei muito por conta que aconteceu isso comigo. Me identifiquei... Então, a coisa de cada um, né? Ela se multiplica. Você começou a descobrir muitas coisas. Puxa, a pessoa, ela se identificou. Teve um cara que ele mandou uma mensagem, eu achei muito legal. Falei, cara, eu nunca consegui explicar para as pessoas como eu me senti. Agora basta eu emprestar o livro. eu achei muito bacana isso. Isso que é legado, né? Você... Então, aí tem uma frase no livro que o Astolfo ele fica nessa insistência de não largar a vida dele anterior. Aí você precisa parar de ver as coisas com olhos que nem existem mais. Entendeu? Na verdade, não existe mais aquela vida. É você que não quer largar, né? Você não quer largar, não largo. Mas, enfim, em verdade, você está segurando algo que não existe mais. Que não existe mais. Você simplesmente tem que arrumar uma outra forma de olhar para aquilo. Se você arrumar uma outra forma de olhar para aquilo, vai ser bom? Não, melhor seria se não tivesse acontecido, né? Não é que assim, nossa, foi bom porque eu cresci como pessoa. Não é assim. Igual quando falar, a pandemia foi boa, não foi boa, né? Pergunta para... Não foi boa. Ela modificou muita coisa, né? Que você precisa ressignificar também, porque senão você não continua. Você não continua. Essa pandemia... Esse livro ele veio um pouco por conta da pandemia também. A gente já estava em pandemia quando eu escrevi a história, porque começou a morrer muita gente, começou a ter tragédias assim, com as pessoas que perdeu a família toda, só ficou um. É verdade. Sabe? Morreu pai, mãe, irmão. Nossa, você tem noção que num mês você está com todo mundo almoçando no domingo, no mês seguinte só tá você na mesa. Entendeu? Olha o tamanho da coisa que essa pessoa vai ter que encarar. É verdade. Entendeu? Falar que é bom é muito para essa pessoa. Não faz sentido, não é isso. Até, sei lá, uma alienação. Talvez seja medo, né? Talvez seja medo de entender o tanto que isso é grande. Porque como não me atingiu ainda, então parece que isso não é tão grande. Entendeu? Só entende de verdade... ou então quem tem uma certa empatia, né? Porque pessoas que não têm empatia, você não pode cobrar nada deles. Os caras não sentem nada, morreu o cara na tua frente, você acha que foi azar dele, entendeu? Aí não dá. Então, como aquilo não respingou nele ainda, então, não é tudo isso, não. Não é tudo isso, não. Mais de 600 mil pessoas mortas, famílias inteiras morreram, o mundo inteiro envolvido. Então é uma coisa muito grande. Então foi quando eu já tinha, minha coisa é mais antiga que a pandemia, mas eu falei, dá para resgatar um pouco, muita gente deve estar com isso, né? Com essa coisa que te acompanha, né? Porque a coisa é um pouco isso, ela não é a gente simplesmente fez uma simbologia dessas sensações num personagem que é uma criatura um pouco estranha, que ela te acompanha, simples assim, ela te acompanha, ela não interage com você, não faz nada, mas ela está do teu lado. O que você faz com aquele bicho estranho que está do teu lado? Isso me faz pensar em algo assim que acho que é uma questão existencial que acompanha a gente, que é assim, a felicidade, né? Até muitas vezes eu vejo assim, o pessoal mandar parabéns, aí fala, seja sempre feliz. Eu falo assim, gente, que parabéns estranho. Sempre feliz né? Não acontece. E aí vem também a gente... ter que conviver com algumas coisas, né? Como guerra, como pandemia, coisas muito sérias do nosso lado, né? Então, parece que sempre tem uma coisa. Acho que se você for, assim, um pouco mais crítico e olhar para isso, se você tiver num momento de felicidade plena, pode ser que por um momento passe um pensamento e você olhe para o lado e aquilo te afeta de algum modo, se você tiver uma empatia. Então, eu não sei, assim, às vezes a gente também... Às vezes eu penso sobre isso, sabe? Será que a gente tem que, às vezes, ser um pouco cego também, assim, né? Pra se proteger um pouco, tipo, você vê, mas você tem que voltar pro seu, porque tá perto, porque senão é complicado. Quem tem essa empatia, a flor da pele, sofrem demais.
entendeu? Tem uns amigos que ele... Um amigo, na verdade, ele realmente sofre, assim, porque ele mora em São Paulo, então é aquela coisa de morador de rua, não sei o quê, e eu já caminhei com ele, e ele realmente, ele é uma coisa que acaba com ele, sabe? Aí você fala assim, mas eu vou ignorar? Não vou ignorar, mas tem um pouco isso, ó, é isso aqui, a gente tem que entender os caminhos também para ajudar essas pessoas, né? A gente pode ajudar de maneira pessoal, mas na verdade o poder político é a principal forma de resolver. Nada se resolve. Eu acho muito bonitinho quando as pessoas falam assim, porque vai acabar com a corrupção, porque agora a saúde vai ser 10. É igual falar que é sempre feliz. Não dá. Tipo assim, gente, a gente só tem que olhar para isso de maneira séria, porque a coisa é grande, ela é complexa. Essas frases prontas de a hora que mudar isso vai mudar tudo. Não existe, sabe? Não existe. O problema, ele sempre vai estar transbordando de algum lado. O que a gente não pode, jamais, é fingir que isso não existe. Porque se você finge que ele não existe, a coisa ela vai crescendo. Você não está olhando para ele. Você não está olhando para ele, você está cuidando da sua vida, mas aquilo está crescendo. Uma hora vai respingar em você de um jeito ou de outro. Né? Porque ninguém vai ficar também vivendo uma vida terrível, não sei o quê, e cada um na sua. Né? Porque não existe assim que acontece. Você tem que olhar, perder a ilusão de que essas coisas se resolvem com uma canetada, porque não é assim que funciona, são pessoas, sabe? São pessoas, são seres humanos com seus problemas, seus defeitos. A sua... Igual morador... porque não algumas pessoas, elas nem sabem que elas são gente mais, na verdade, né? Elas perderam elas não sabem nem que tem o direito de querer algo melhor. Então, como é que você vai falar para essa pessoa se elas metem um cursinho do Senai nela lá e acha que ela vai fazer? Não é. É uma vulnerabilidade tão grande, né? Que é uma vulnerabilidade, é exatamente isso. Ela está numa situação que... primeiro você tem que resgatar o ser humano que tem ali dentro ainda, para depois você conseguir fazer alguma coisa com ele. Não dá para você... eu joguei um negócio lá, o cara não quis. Entendeu? Não é assim, folgado. Né? É folgado, né? O folgado. Então, tem patamares, assim, de possibilidades, né? E cada um tá numa situação, né? Para alguns funciona super bem, para outros não. Aí o que você faz? Para esses que não funcionam... Eu lembro de uma história que eu sempre conto, quando eu estava no Hospital do Câncer, lá em Barretos. Aí eu estava lá tinha um garoto amputado, né? Amputado, 12, 13 anos de idade. Aí eu desenhando, porque eu sempre desenho, ele gosta de desenho, ele colou do meu lado e começou a olhar, você desenha? Eu desenho, você desenha também? E não sei o quê, eu gosto de fazer dinossauro. Então a gente começou a conversar e eu sempre que eu vejo uma oportunidade, eu tento empurrar um moleque para leitura, né, cara? Eu não perco essa oportunidade nunca. Se eu vejo que a pessoa gostou um pouquinho, você gosta de gibi? Deu uma aberturinha. Eu já ia meter umas histórias em quadrinho no peito dele na hora ali, né? Aí eu falei, você gosta de quadrinho? Eu olhei, eu não sei ler. Falei, não sabe ler, cara? 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Tem que aprender a ler, mas ler vai ser importante pra você. E lá no hospital tem escola, né? Tem escola hospitalar lá, mesmo? tem escola lá, é sensacional. A criança não perde um ano ali, né? Eu falei, cara, você não mesmo ela hospitalizada, ela ela tá hospitalizada, tem todo... É sensacional. Que legal. Então eu falei, mas você não tá aqui no hospital, você não tá fazendo tratamento. Por que você não aprende? Você aproveita e frequenta a escola, porque ele morava muito longe, não lembro aonde, mas era um lugar muito inacessível, assim, não lembro mais onde é. Aí veio a avó dele. Afonso, ele chamava Afonso. Afonso, você está conversando aí? O tio desenha, tá? Falei, nossa, agora eu vou pegar a avó dele, não vai pegar esse Afonso de jeito, ele vai entrar na escola agora, né? Falei, então, eu tô falando com o Afonso aqui, tem que aprender a ler, né? A mulher fez assim, fechou a cara. Vamos embora daqui, Afonso. Eu falei, mas qual que é o problema, tal? Não, ele é grande, vamos dar risada da cara dele. Entendeu? Pegou ele e saiu. Aí você caiu uma ficha. Pô, olha que louco, né? Como é que você vai... Olha o trabalho que tem que ser feito. Ela tem que primeiro entender que para aquela criança sobrepeso, amputada, saída de um tratamento, a leitura para ela seria um outro mundo, né? Mas para ela, aquela coisa, não tem tão pouco, porque o orgulho é o valor maior, sabe? Eu não vou deixar rirem da minha cara, entendeu? Então, primeiro ela tem que entender isso, né? Que você não deve nada para ninguém, a tua situação era outra, mas ela só pensava assim, ele não pode passar vergonha, porque na verdade é a única coisa que sobrou também. Uma vez eu falei, vou mandar uns gibi pra você. Falei, mas lá não chega não, a gente leva o correio, vai buscar.
uma vez por semana, eu acho, vai um cara na cidade para buscar as correspondências. Eu falei, olha o lugar. Eu não lembro, infelizmente não lembro o lugar. Mas olha o difícil acesso. Então, para aquela senhora, eu nem vou culpar ela, porque na verdade a realidade dela é essa, entendeu? O que valia não, a gente tem a nossa integridade, né? A gente não vai perder, não vou deixar rirem do meu neto. Entendeu? Para ela o importante era isso, porque do lugar que ela estava, mais era menos isso. Quase não sobrou mais nada mesmo. Não sobrou mais nada. Então, falou, pô, olha o resgate social que você tem que fazer. Falei, pera lá, não é assim não. E aí você chega, o cara é vagabundo. Não é, cara. Entendeu? Não é. Não é. Não. São valores de acordo com a situação que você tá, que pode ser mudado sim, só não pode deixar olhar para essas pessoas, entendeu? É verdade. E aí cada um acho que encontrar o meio que faz sentido, assim, sim. né? Porque tem quem olha assim e quem também tem uma empatia, como você falou, tão grande que também, né, fica paralisado até, tipo, e não resolve, né? Então, exato. É uma situação complexa. Resolve aquela coisa do momento. Do momento. Naquele momento. Tem um autor que achei engraçado, que ele tinha que entregar o salário dele para a mulher porque ele deixava tudo no caminho de casa, assim, que ele via na rua, ele ia soltando dinheiro. Então, acontece muito isso também. Aí falta em casa também. Aí falta em casa e não vai resolver, né? E é engraçado, eu acho que quando você tá com criança junto, né? Porque a criança olha e aí começa a te pôr umas questões, assim, né? Do tipo, às vezes meu filho, já aconteceu assim, quando ele percebeu que existia mendigo na rua, sabe? E aí ele olhava e falou, mãe, que é isso? E aí, pra gente, assim, paisagem, né? Infelizmente, se você vê isso ele acaba naturalizando no ambiente urbano. Aí né? você fala, nossa, sabe? Então, assim, é isso aí. Se você parar pra pensar o que é uma pessoa tá na rua, sem teto, sem nada, aí você fala, cara, olha isso. A gente tá passando um aperto que tá tudo caro, já acha ruim. Mas o cara que não tem nada, não tem um teto. Que não tem, Então é complicado. É complexo. Mas assim, como proteção, a gente acaba, talvez, até falando assim, ó, a vida é assim. A vida é assim. Essa cegueira, às vezes, necessária, né? Que você tem no momento para você seguir. Pessoas invisíveis, né? Tem um quadrinho do Will Eisner que são pessoas invisíveis. Você não percebe que elas estão ali. É verdade. Entendeu? A gente vê direto. Dependendo do que acontece, com o tipo de pessoa que acontece, passa batido. Se aconteceu com uma pessoa de uma classe social um pouco melhor, nossa, não pode acontecer. Então, infelizmente, a gente tem um abismo aí social que deveria ser olhado com um pouco mais de cuidado. É verdade. Pelo menos. E a gente estava comentando dessas perdas também, né? Que acontecem com essas pessoas e com todo mundo, né? Outro dia eu ouvi uma frase que era assim, todo mundo tem um até que. Eu achei muito legal, porque é isso, né? Igual você falou, até que aconteceu, agora você entende. E eu queria saber, assim, um pouco dessa virada de chave para você, assim, né? Que você contou dessa questão dessa tragédia que aconteceu e que trouxe, talvez, uma sensibilidade ainda maior para você nesse aspecto, assim. É uma coisa assim, né? É uma sensibilidade maior. Na verdade, é isso. Você começa a dar valor para as coisas que realmente importam. Se bem que a gente já dava. Minha família sempre foi muito feliz. Eu nunca fui um marido... Uma pessoa alienada, né? Uma pessoa alienada. A gente até fala, puxa vida, né? Não tinha... mas a gente aprende. Cara, mas eu não queria aprender nada, cara. Deixa eu morrer ignorante. Entendeu? Porque a gente já vivia muito bem, já era uma família muito feliz. Mas assim, o que acontece, essa sensibilidade, na verdade, é mais uma necessidade, né? Uma necessidade de pensar sobre isso. Então, quando acontece esse até que, aí é a coisa, né? O que você vai fazer com isso depois que o que aconteceu? E aí você encontra caminhos, né? Você encontra caminhos. A gente vê várias pessoas, né? Porque eu acabei conhecendo muitas pessoas que passaram pela mesma coisa que eu e a minha esposa. E algumas se integram em projetos sociais. Você vê que eles arrumam um jeito de encontrar um significado. Não é significado. Eu acho significado uma palavra tão nada a ver para isso. E você acaba... Porque quem ficou vai fazer o quê? E agora? Você ficou. O que você vai fazer com isso que te aconteceu? Talvez isso sim, porque nada substitui. Se você falar assim, a pessoa aprendeu, nossa, mas aconteceu isso, mas era para acontecer porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Não, mentira. Melhor seria se não tivesse acontecido. Trocaria no fundo, tudo você para não tivesse acontecido. Porém, apesar de, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Também não vou... Eu tenho certeza que eu não faço o perfil que eu também quero ir embora. Entendeu? Porque tem muita gente que simplesmente faz isso.
Não, Acabou, né? Eu queria essa vida, essa outra aqui não me interessa, tchau, tô vazando também. Entendeu? Que na verdade é uma decisão muito rápida, né? Se você parar um pouco, não que a tua dor vai diminuir, mas você se coloca, talvez, num lugar com um pouco mais de espaço. Você para de achar que o teu mundo é aquela coisa extremamente... Você faz parte de algo grande, na verdade. E você é pequeno, e no você fundo. É muito pequeno, cara, que força que eu tenho. Aí você começa a olhar as outras pessoas que também passam. Você só está no meio do bonde, você só faz parte desse bonde, né, porque são vários, né? Primeiro você quer estar na turma de que não acontece nada. Aí aconteceu, agora eu quero estar na turma do que aconteceu, mas eu saio. Aí não saiu. Não, agora eu quero estar na turma que aconteceu, mas minha vida não ficou destruída por causa disso. Porque tem esse bonde também, né? Que aconteceu e eu não dei conta. Entendeu? É verdade. E se quando não dá conta, é um negócio realmente muito triste, né? Porque você não vê mais sentido em estar aqui ainda. E não vejo coisa pior. Você está num lugar que é aqui, é a nossa existência, e eu não querer fazer mais nada. Entendeu? Por que eu não vou fazer mais nada? Porque, na verdade, eu não abro mão, porque eu queria fazer desse jeito aqui. Você fica um pouco mais humilde, talvez. Porque fala assim, cara, não dá desse jeito, vou tentar do outro. E é lógico, né? Isso não quer dizer que você vai cortar o vínculo de tudo que aconteceu com você. Você é essa pessoa inteira, né? Você é essa pessoa completinha, que passou por um período de uma infância que aconteceu isso, aí depois aconteceu aquilo. Então não são pessoas diferentes, você é a soma de tudo. Então você acaba falando do trabalho que a gente comentou, essa coisa da maturidade, nada mais é a maturidade do que as coisas que você viveu. Então os seus valores mudam muito, né? Piadas que eu fazia nos anos 90... na própria tira do grupo, hoje eu não tenho coragem de fazer. Falei, puta, nada a ver, fiz isso aqui. Mas naquela época era aquele cara que fez, né? Sim. Aí eu falei assim, porque hoje tem muito esse de querer olhar, tira do contexto histórico, né? Do que aquela época era uma coisa mais despirocada mesmo. Porque isso aí é machismo, não sei o quê. Mas naquela época, mano, a gente não se atentava tanto, né? Então é importante olhar aquilo e falar, pô, realmente não faria desse jeito hoje. E você rever algumas coisas, eu acho que faz parte desse processo. E para você, além disso, do seu trabalho que te ajuda a refletir, você também buscou outras coisas, ou busca do tipo, você gosta de terapia, ou de buscar outras formas de reflexão? Se eu pudesse, eu fazia a vida toda. Eu também. Terapia é sensacional, né? Porque terapia, né, eu fiz terapia. É uma oportunidade para quem pode, né? Porque é maravilhoso. Claro, tô fazendo convênio, não dou conta, não. Eu lembro quando eu voltei, eu fui fazer terapia, não desmerecendo o meu terapeuta, que ele foi muito bom, mas eu não dava conta. Falei, cara, você vai me consertar um lado, vai me estragar o outro. Aí eu vou ficar com um problemaço que eu realmente não vou ter como pagar as minhas necessidades, aí vai ser complicado. Mas hoje eu faço com a minha terapeuta sensacional, adoro ela. E a terapia nada mais é do que? A terapia é você conseguir conversar sobre qualquer assunto, provavelmente o assunto que está te mexendo naquele momento, sem ser julgado. Porque o julgamento é que é o problema, né? E ser julgado é a pessoa que mais te ama. Se você conversar com a minha mãe, se eu falar o que eu falo para minha mãe, o que eu falo para terapeuta, ela vai pular para trás, entendeu? Então, tem uma relação ali, né? E assim, geralmente as pessoas próximas, elas estão envolvidas na terapia também, só que de outra forma. É verdade. Então a terapia é um pouco isso, é você conseguir mastigar um pouco isso, mastigar essas inquietações, colocar para fora. Às vezes você escuta uma frase que ela dá uma virada de chave, é verdade, não tinha pensado nisso ainda. E aí você, sem perceber, na verdade é muito assim, a percepção é muito curta e ela chega muito suave, você não percebe, não é uma informação que você não sabia. Né? Fala assim, eu não sabia que era assim, agora eu sei. Não é assim que funciona, né? Isso aí é autoajuda, né? Que não serve pra nada, é claro. A terapia é aquela coisa, uma conversa honesta, eu entender que não é tão simples, né? E aí você arruma um outro jeito de olhar. Gosto muito de ler também. Li muito filosofia. A filosofia budista é algo que faz sentido para mim, de certa forma. Então, alguns conceitos da impermanência, né? De você sofre quando você não quer perder, né? Você não tem nada. Então, isso, olha que louco que é isso, né? Se você não quer perder, você só sofre aqui porque você achou que era teu, né? Se você entende que você realmente não tem nada, né? No caso de uma perda de uma pessoa muito próxima, ela não era tua,
Entendeu? É um indivíduo único no universo, igual você é um indivíduo único no universo. Os dois super valorosos, sabe? Os dois muito valorosos, entendeu? Só que ela tem uma vida, você tem outra. E o universo fez essa bondade com você de vocês caminharem juntos por um período. Por um período. Entendeu? Então, se você vai, pô, verdade, não era meu, então não tinha como eu segurar. E aí, fica fácil? Não fica, mas fica um pouco mais fácil de você buscar novas experiências, você se abrir para que outras coisas boas também aconteçam na sua vida. E no fim, né, é muito importante a gente pensar da gente, igual você falou, como indivíduo, né? E isso é o que você tem, né? Você se trabalhar, porque é o que dá para fazer. Eu lembro que quando meu pai faleceu também, foi assim, difícil porque foi numa noite de Ano Novo. Puxa vida. Então, assim, todo Nossa ano, naquele... Senhora, é aquela data, naquela né? festa e tal, eu tava numa outra festa, me ligaram. Nosso pai teve uma parada cardíaca, já tava meio ruim, mas tinha saído do hospital. Você falou assim, bom, então tá bem, né? Tá, agora dá um tempo ao tempo. Você acha que, ok, que sempre ele saía depois bem daquela situação. E aí foi aquele horror, né? De chegar no hospital, tipo, 9 horas da noite, e não, já chegou lá sem vida e tal. Nossa, que Passar a noite esperando liberar corpo, aquela coisa toda. Então, assim, um baque, né? Uma pessoa é um negócio que só pesado. quem vive, assim, que você fala, meu... Então, assim, quando eu lembro daquela coisa, tudo é muito forte. Só que o que acontece, por exemplo, é que eu me apeguei muito nessa visão do quem era eu, sabe, sozinha na fila do pão. E pra mim fez muito sentido pensar em missão, assim, porque eu acho que a gente não tá também aqui ao acaso, assim, você tá aqui pra algo. E eu falei, se a dele acabou, a minha não, dele. Porque eu tô aqui ainda. E assim, era o pedaço dele, né? Era o pedaço dele. E a nossa missão continua, porque se você ainda tá aqui, você tem que estar, né? Lógico. E, assim, então, o que você vai fazer? Pra fazer? O pedaço dele foi feito. O pedaço do meu filho foi feito. Com um esplendor. Exato. Ele fala, perdeu. Na verdade, a gente não perdeu. A gente só queria um pouco mais, né? Quem perdeu foi quem não conheceu, né? Você nem conheceu meu pai, cara. Era uma pessoa sensacional. Você perdeu de não ter conhecido meu pai. É isso aí. Meu pai também faleceu de infarto, é uma pessoa sensacional. Então a gente tem essa visão, falando, puxa, cara, eu ganhei. Eu convivi com eles, entendeu? Amei muito os dois. Então, tipo assim, cara, eu ganhei. Só que, lógico, tudo que é muito bom, a gente quer que seja um pouquinho mais. Até comida a gente quer que seja um pouco mais. Imagina uma pessoa que você ama. Então, quando você entende um pouco isso, que, poxa, mas que seria melhor, então, que eles não tivessem aparecido na sua vida, aí você fala, opa, pera lá, claro, eles também não. Entendeu? Então é isso, né? Só dói por quê? Dói porque era muito bom. Se fosse um traste, seria uma, né? Me livrou. Não, porque você ama tanto. E é lógico, né? O preço do sofrimento é você ter amado muito. Né? Se você só está sofrendo porque foi muito bom. Se não tivesse sido bom, não teria sofrimento. Mas que graça teria também. Aquela famosa frase, né? Que saudade é o amor que fica, né? Então. É isso, porque teve amor, né? E tem, por isso que você sente. É um caminho meio complicado as pessoas que não querem sofrer, né? Tem gente que não se permite fazer nada porque ele não quer passar pelo sofrimento. Ok, né? Nota 7, aquela coisinha morna, né? Mas, puxa, que vida besta também, né? Porque eu não quero ter filho porque vai que acontece alguma coisa, vai que ele nasça alguma coisa. E aí fala, ok, mano, mas você vai passar nessa? Né? Ok. Tem gente que tem opção do respeito. Mas se o argumento for esse, eu falo, cara, você tá com medo de ser feliz ao extremo. Porque é uma felicidade extrema, realmente. Quando você consegue sentir... É um amor que dói. É verdade. Ele chega a doer de tão bom. Eu lembro de quando eu tive filho também, de eu me assustar. De verdade. De eu falar assim, nossa, tô totalmente descontrolada. E aí dá esse medo. Refém. Porque você fala... refém. Você tem que ficar esperto nesse moleque, vai ferrar comigo. Que coisa louca. Mas é lindo, né? No fundo, você sempre fala, valeu em qualquer situação. Né? Então, é lógico. Aí chega o universo e ele fala assim, cara, só vai ser legal, mas não vai ser do jeito que você achou que ia ser. Ok. E sabe o que eu acho legal do seu também, assim, que é a sua relação com a sua esposa, assim, de vocês terem... Sabe? Porque acontece isso também, da pessoa às vezes, né, criar... Difícil. É difícil. É difícil.
Ah, eu e minha esposa é um caso à parte, porque a gente sempre se deu muito bem, a gente se ama muito, muito, muito. Então a gente era muito junto, né? Eu, minha esposa, meu filho, é uma coisa assim, inexplicável, né? O nosso relacionamento. E é evidente que foi um baque muito forte pra gente, é evidente que é difícil pra gente. Só que a gente sai, conversa. Eu lembro que teve esse dia eu tava no Mercadão comendo um pastel, aí tem um pai do amigo meu. Ele chegou, a gente conversando, conversando, conversando. Aí ele chegou e falou, faz quanto tempo que vocês não se veem? Aí eu falei assim, não, a minha esposa falou, não, nós somos casados, é que vocês estão conversando tão bem. Que legal! Dá a impressão que vocês não se viam faz tempo. É lógico que ele sabia que nós éramos casados, ele foi lá e fez esse elogio que a gente ficou muito feliz, né? Porque, na verdade, a pessoa que está com você, ela tem que completar a tua vida, né? Ela não tem que dividir a casa com você como se fosse um colega de faculdade, né? É Então, verdade. você conseguir conversar, você conseguir conversar mesmo, apesar do que aconteceu com a gente, isso realmente é pesado, não é uma coisa fácil. A gente tem que todo dia tentar pensar nisso, mas o que a gente sente um por outro é uma coisa tão bacana, tão boa, que a gente consegue ainda ter um elogio desse no mercado da pessoa, a gente conversando tão bem, como a gente é casado faz 20 anos, praticamente, casamos em 2004, né? O ano que vem vai fazer 20 anos. E é uma pessoa sensacional, né? E é outra que eu agradeço por ter entrado na minha vida também. E é isso também, né? Tem gente que fala assim, não, é como se fosse a tampa da panela, como se você fosse incompleto, né? Mas não, são dois indivíduos também, num relacionamento, inteiros, né? Mas que escolhem todo dia. Escolhe ficar junto, escolhe conviver, passar por emoções, A gente até comenta, né? O tal do alegria na tristeza, a gente não achou que fosse tão sério isso. Porque a alegria extrema e a tristeza extrema, né? Então, fala assim, ó, vamos lá. E você escolher estar junto, né? Passar junto. Escolher estar junto, né? Porque é isso, na verdade, por que é difícil um casal, quando acontece esse tipo de... Né, no caso, é complicado. Porque, na verdade, você já tinha aquilo formado, né? Então, quando você tira, né, no nosso caso, o Ian, que é nosso filho, ele saiu, parece que está faltando uma peça. Talvez seja melhor se formar o jogo todo, então. Porque aí não fica a sensação que está faltando uma peça. Aquela lembrança, né? Então, até você entender que isso aqui também é uma combinação boa, na verdade não está faltando nada, porque são momentos diferentes, são períodos, na verdade. Quando a gente acha que está faltando, porque a gente tem essa ilusão de achar que as coisas são eternas e do jeito que a gente quer. Às vezes tem gente que tem muita sorte de passar a vida sem ter grandes obstáculos, né? Na coisa tem uma frase que eu gosto também, tipo assim, ó, os problemas sob medida deveriam ser valorizados mais, né? São aqueles problemas que você dá conta, né? A vida com problemas sob medida deveria ser mais valorizada. Mas tem mesmo, acho que a intensidade é diferente para cada pessoa. Mas agora aconteceu um troço pesado, né? O que a gente faz com isso? E é lógico, né? A conversa ainda é o melhor caminho, né? E fingir que não aconteceu, ou também a fuga, né? Não se abrir para uma vida um pouco, não vou falar diferente, mas não se abrir para essa nova vida, para essa vida que continua, na verdade, aí sim eu acho que realmente fica difícil. Porque você não está aceitando que você não está mais naquele lugar, sabe? Entende? E aí você para, né? No começo parece que é uma boa ideia, você ficar paradinho ali, quietinho. Só que a vida continua, as pessoas vão continuando, não sei o que, e só você tá paradinho. Aí chega uma hora que realmente até você ficar parado incomoda, porque não dá mais, né? Então aí não tem muita escapatória. Ou você, é isso, né? Vamos ver o que a gente faz com isso. Ou você realmente fica numa vida muito sofrida por mais tempo do que deveria. Eu sempre comento que esse negócio que aconteceu, essa coisa que aconteceu com a gente, ela já é muito grande. A gente não precisa fazer ela ficar maior do que ela precisa ser. Verdade. Sabe? Ela vai ser grande sempre, ela nunca vai ser pequena. Mas ela não precisa ser maior que isso. E aí entra a questão do olhar, né? Como eu olho para isso, deixa ela do tamanho que ela pode ser. Até aqui, ok, tá? Mas não vamos deixar passar muito, não, porque senão a vida fica mais difícil do que deveria. E esse personagem da coisa, ele passa por isso? Ele tenta no começo tudo. Ficar quietinho? Não aceita, né? Porque a primeira reação é, como assim, né? Questão de fé, questão de religião, porque a gente passa por tudo, né? Minha família é católica, né? Eu sou um católico, mas sou aquele católico que sempre via na igreja.
minha mulher é muito católica, tá? Minha família dela é muito católica, mas eu sempre tive um pé muito mais na filosofia budista, assim, do que no própria religião. E a religião, ela tem uma coisa complicada, porque até que não aconteceu nada, o seja feita a sua vontade cai bem. Até que realmente você tem que olhar e falar, ó, seja feita a sua vontade. Que essa vontade é tipo... Porque, e aí você tem momentos que você fala, que fé é essa? Que Deus é esse? Se bem que Deus não tem culpa de nada, né? Não é questão, eu não sou ateu, eu acredito em Deus. Mas eu acho que não é muito essa lógica, tipo assim, eu faço bem e colho bem. Eu conheci muitas pessoas maravilhosas no hospital, que passou por momentos absurdos de sofrimento, sabe? Tem casos ali que se eu começar a contar, você fala, como assim? Mas já não tinha acontecido isso com essa família? Agora aconteceu isso também. Não tem lógica, né? Entendeu? E eles abriram uma casa de apoio, eles saíram da cidade que estava, abriu uma casa de apoio, porque é aquilo que eu falei no começo lá. Você acaba tentando encontrar um sentido pro negócio. Meu filho faleceu, então nossa missão é cuidar dessas pessoas que estão passando pelo mesmo. Saiu da cidade, montou a casa de apoio, uma das casas de apoio mais acolhedoras que tinha na cidade. O cara ia atrás, ele e a mulher. Então eles encontraram sentido. Casa de apoio tinha o nome do filho deles e tal. Encontraram sentido. Isso aqui é difícil, mas agora a gente sabe o que a gente está fazendo aqui. Então o cara ele ia atrás de presente, então fazia moto, coisa para fazer rifa, para pegar dinheiro. Numa dessas que ele foi pegar uma moto e bateu o carro, morreu. Entendeu? Aí você fala, mano, mas ele não estava fazendo bem. Entendeu? Por que que... Então, ele falou assim, ó, vamos deixar Deus quieto nessa história. Entendeu? Não é essa coisa tão categórica, ó, sei que também, você não reza, sabe? Pelo amor, né? Pra mim não é essa conta, sabe? Pra mim essa conta não fecha. Né? Perto do que eu vi, essa conta não fecha. Algumas coisas são porque elas têm que ser. Entendeu? Na verdade, mas você tinha que passar por isso. Aí, ok, até posso engolir isso, mas... Quando eu passar pro lado de lá, você me fala então por quê, né? Porque a gente vai tentando. Mas não no sentido de você fez alguma coisa errada, que é por isso que aconteceu isso. Isso eu acho que é ser muito injusto com essas pessoas que fazem o que fazem da melhor forma possível e mesmo assim no final não dá certo. Porque é muito lindo quando dá certo. Quando não dá certo, né? Ninguém quer falar sobre o assunto, né? Essas coisas, né, que muita gente vende como verdades absolutas, né, no fundo... Quer ver coisas milagrosas, é você ir para um lugar onde está todo mundo com uma doença realmente séria. Todo mundo vende uma garrafada que funciona, um remédio que cura tudo, entendeu? Né, eu lembro quando saiu o remédio lá do fosfolamina, aquele remédio que curava câncer lá. Já sabia que aquilo não... Quem passa por isso sabe que não é assim que funciona, sabe? E todo o populismo que foi feito em cima disso, de políticos, né? Inclusive do nosso atual presidente, que ele que assinou para autorizar, na época a cloroquina dele era aquilo, entendeu? E de querer vender essa história de existe algo que te salva, sabe? É muito bonito, é maravilhoso pensar assim. É maravilhoso você achar que basta você fazer uma coisa e tudo vai dar certo. Só que não é assim que funciona. A coisa é complexa, a coisa exige cuidado, ela pode ir por vários caminhos, entendeu? E a gente que está lá, a gente viu tudo. Né? A gente viu pessoas que usou e não deu certo. Cadê os caras agora para falar que não deu certo? É verdade. Eu também gosto dessa ideia da combinação. Achei muito legal essa ideia, né? De tipo... você muda a combinação e ok, tem outras boas combinações. Exato. Então, acho que você consegue encarar melhor, né, as coisas e não achar que é simples a resolução, do tipo, eu vou ali, faço isso e resolvo. É encarar encantador, né? É encantador você... então é só isso. É só eu ir lá, fazer um negócio lá que vai dar certo. Cara, e não tem problema nenhum fazer. Eu sempre acho que a pessoa que está passando por algo muito difícil, ela tem que fazer muita coisa mesmo, até para ela conseguir passar por isso. A fé me ajudou muito a passar por isso, sabe? A passar, porque a gente se agarra a qualquer coisa. Eu nunca tive muito essa coisa de achar que era uma mágica, né? Mas a fé, eu acho importante. Inclusive, o nosso relacionamento foi muito saudável no processo todo. A gente era uma família muito feliz durante o processo todo. Porque a gente sempre teve muita fé, a gente sempre acreditou muito e a gente sempre pensou em primeiro lugar na gente, na nossa convivência.
muito mais do que vir de fora, o que acontecia dentro para a gente sempre foi importante. E isso é lógico, você tem que ter essa energia, não, vai dar certo sim, como não? Se não for isso, também você não consegue fazer nada, né? Se você não tiver sei lá, algo dentro de você que faz, não, vamos pensar positivo, porque isso aí faz diferença, assim, sabe? Não é mágico, mas se você não fica abatido, cara... Você não acorda. Você não acorda, a sua saúde não vai... Parece que não, mas o teu estado de espírito vai influenciar na sua saúde também. Então, o fato de você passar por um processo difícil, mas ali, com a energia, tentar colocar o teu potencial de energia, né, o teu potencial de vida sempre alto, porque sempre dá, né, sempre tem a possibilidade das coisas darem certo, e sempre você tem que arrumar um jeito de olhar daquilo de uma ou outra forma, ajuda muito você a passar, sabe? Ajuda muito você a, pelo menos, percorrer aquele caminho. Se der certo, melhor ainda. É uma história que você vai contar, você vai não sei o quê. Se deu errado, pô, se não fosse assim, talvez eu não teria chegado nem no final. E pelo menos você viveu bem a caminhada. Muito. Né? Porque a gente quer objetivo, mas você tem que... A gente estava falando do medo, né? O medo, quando a gente começou do Covid, muita gente negando a existência da pandemia. Aí você fala, essas pessoas são negativas. Talvez seja medo. Medo de saber que tem uma possibilidade real de acontecer alguma tragédia na sua família. Negação. Então você fala assim, ó, não tem nada acontecendo. Não tem nada acontecendo. Então é um pouco de medo. No caso de uma doença, tem pessoas que não entram no hospital. Deixa lá a mãe entrar, porque sempre a mãe é que faz as coisas, entendeu? E não entra, simplesmente não entra, porque eu quero só participar da vida a hora que ela estiver boa. Ficar na superfície, Enquanto a vida não estiver boa, eu não quero participar dela. Puxa, que gostosinho, né? Que quentinho que é você só participar da vida a hora que ela tá boa. Mas a vida não é a hora que ela tá boa, a vida é a vida, né? E tem hora que ela tá em cima, tem hora que ela é embaixo. E eu acho, na verdade, sensacional sentir essas coisas todas. Acho que seria muito vazio você não se emocionar. Para mim, uma vida perdida é uma vida que você não se emociona. Né? E eu falo para cima e para baixo também. De repente, para você não amar, para você não sofrer, você não vai amar. Aí, para mim, já não é um bom negócio, sabe? Quer saber? Então me dá o sofrimento, mas deixa eu amar também. Entendeu? Para mim, uma vida melhor do que aquela vida que... Sabe? Aquela vida... Como diz o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, aí para mim já não valeria a pena. E viver de forma intensa, né? E tem gente que acha que viver de forma intensa é se drogando, é fazer... Isso aí isso é vida legal. Não, é você... Ele quer ter uma sensação de êxtase, né? Mas aquilo é forjado, né? Viver de forma intensa... É uma negação também. É uma negação. Porque, na verdade, eu tô meio que... roubando, né? Eu tô trapaceando nas sensações. Você se coloca num estado alucinógeno... Porque para fugir da realidade. Sim. Hoje em dia, a gente sabe que o que vende de antidepressivo, quando é diagnosticado, eu acho que é ok. Mas hoje a gente percebe que a sociedade ela não quer sofrer de jeito nenhum. É verdade. Ela não quer passar por ficar triste. Né? A gente até comentou, acho que eu estava falando, as pessoas acham que ficar triste é errado. Pelo amor de Deus, né? Só faltava você querer passar feliz pela vida sem ficar triste. Vai acontecer. Sim. Porque a vida é movimento, as coisas acontecem. Então, tudo bem ficar triste é legal? Não é legal, mas não vai ficar daquele jeito para sempre. E se você tem essa visão, você até vive a tristeza de uma forma melhor. Porque você sabe que são ondas, né? Às vezes eu tenho essa clara noção, eu falo assim, eu tô no buraco hoje. Eu já tenho consciência, mas assim, eu já vivi outros buracos. Então, e eu sei que depois... Eu sei que não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre. Então, e a felicidade também, você começa... Tem uma frase do budismo que eu gosto muito, que é nada é, tudo está. Entendeu? Maravilhoso. Tudo está. Ele está assim, né? Se a pessoa é muito triste. Não é muito triste. Ela teria que ter nascido triste, né? Se a pessoa é triste. Exato. Ela está triste porque nesse momento acontece... Errado seria se ela não estivesse triste, né? Eu lembro quando a gente estava no processo do hospital, minha pressão subiu. Eu fui no médico, usei aqueles negócios para ver como é que estava a minha saúde, não sei o quê. E aí o médico começou a perguntar, mas como é que você vai? A hora que eu falei o que estava acontecendo, falei, estranho seria se você não estivesse sentindo nada. Aí eu ia ficar preocupado, né? Sim. Se você não estivesse sentindo nada, aí nós ia ter que estudar você de verdade. Agora, desse jeito, é lógico que o teu corpo vai responder de alguma forma, é lógico que você vai ter que passar por isso. E é tão bom você arrumar um médico assim, né? Eu lembro quando eu comecei a amamentar, foi um perrengue, né? Como muitas mulheres.
E aí, nossa, mudança de vida, e doía, e deu tudo errado. Enfim, eu tava me sentindo caco, fiquei doente, assim, com tosse. Aí o bebê também virou aquele... Aí eu fui na emergência, meu marido levou ele na das crianças, eu fui na de adulto com a minha mãe na sala. E aí, era uma médica de plantão, né? Mas eu achei que ela foi muito humana, assim, porque ela perguntou, né, o que estava acontecendo, e eu não estava conseguindo amamentar, e ele chorava, que ela tinha 15 dias, mais ou menos. Aí, a hora que eu expliquei a questão, aí ela me contou que fazia 1 ano que ela também tinha tido filho, que tinha acontecido tudo aquilo com ela, que era pra eu sair dali na farmácia comprar um complemento, pra eu dormir, porque eu precisava... Nossa, e foi, o que eu precisava, sabe? Porque aí eu continuei amamentando depois, mas eu dava o complemento junto e... Porque fica aquelas regras fechadas, né? Aquela coisa assim, ó, não pode complementar, sabe? Eu lembro que tinha uma tira do André Dahmer que ele falava assim, e ele, né, foi na época que ele teve a filha dele, se eu não me engano, que eram assim, as dicas para crianças das pessoas que nunca tiveram filho. É maravilhoso. E outra, gente, jeitos diferentes de lidar. Eu lembro que a gente não queria dar chupeta pro meu filho também. Não queria dar chupeta. Não, chupeta não, porque chupeta torta os dentes, não sei o que. Exatamente. E ele chorava. Aí, vamos dar porra da chupeta pra ele? Então vamos. Aí deu a porra da chupeta, ele cuspiu. Eu falei, não, toma a chupeta. Demorou tanto pra decidir da hora que a criança não quer. Tava nem aí com a chupeta. É bem isso. E aí você dá risada. Falei, chega e fala, mano, deixa quieto. Até a pessoa falando, criança não pode dormir na cama dos pais. Nossa, o que tem de regra. Um cara de 20 anos de idade dormindo na cama com os pais. Né? Uma hora ele não vai querer, exatamente. Né? Agora, tipo assim, lógico, você vai moldando, né? Eu acho que isso educar é maravilhoso, né? Você educar valores, assim. Você vai moldando, mas é lógico, cara, a vida não pode ser engessada, né? A vida não pode ser... ela tem que ter regra, importante ela ter regra, extremamente importante. Eu gosto da rotina, Tem um texto que eu escrevo que ela fala exatamente isso. Fala assim, o cara começa a falar, essas são as regras da vida. Aí o cara olha lá, mas é muita coisa... cara, não tem o que fazer. Se não tiver regra, a vida fica muito difícil. Mas e se quebrar alguma coisa? Não tem importância, porque se não quebrar, também fica muito difícil. Faz parte da regra também. Faz parte da regra você quebrar a regra de vez em quando. É verdade.